Olá, alunos, sejam bem-vindos. Está no ar a Escola do Amor Inteligente. E vamos direto a um tema que sempre causa polêmica e com certeza já trouxe muitos traumas, angústias e até desespero para milhares de pessoas. Eu estou falando dos ciúmes. É, bem assim mesmo. E acompanhe com muita atenção a reportagem com pessoas que já foram vítimas desse sentimento possessivo. Acompanhe. Ciúme. Quem nunca? Segundo o dicionário, ciúme é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso, provocado pelo desejo do amor exclusivo. Ou seja, receio de que o ser amado dedique o afeto a outra pessoa. Alguns acham que é uma forma de amor ou até mesmo tempero da relação. Outros acham que é falta de confiança. E vocês? Eu acredito que seria a falta de confiança. Eu acho que todo mundo tem ciúmes ou já teve. Só que vai muito da maturidade de cada pessoa. Eu já tive uma época que eu fui muito ciumenta. Então eu ia atrás, eu seguia, eu aprisionava a pessoa, porque eu me sentia muito insegura. Eu já fui muito ciumenta, né? De ir atrás, de perguntar com quem estava falando, de marcar a hora no relógio que ele ia chegar, né? Sou casada, isso, sou casada com o Gustavo. Então assim, eu casei muito nova, então eu era muito insegura. Então, eu tinha aquele cuidado, eu achava que eu tinha que cuidar sempre. Foi um ciúme, assim, excessivo. Então, assim, me fez muito sofrer também. Para mim, eu acho que é um desequilíbrio emocional. Me causou isso e, uma ocasião, ele já sentiu ciúme. Na verdade, eu acredito que ele devia ter ciúme de mim, mas, porém, ele não demonstrava. Numa ocasião que ele teve ciúme, foi a coisa mais horrível. Eu queria andar tranquilo na rua, e ela ficava olhando para mim, e você tá olhando pro lado por quê? Eu já achava assim que até a dona da banquetinha, assim, se fosse comprar algum doce, ele já ia trocar telefone com ela. Então eu comecei assim, foi um desequilíbrio muito grande que eu tive mesmo, e isso me prejudicou também. Eu perdi assim amizades, né? Eu não conseguia ter amizades porque eu achava que se eu tivesse uma amiga, eu corria o risco também dele estar saindo com a minha amiga. Ela batia em mim porque achava que ali ela resolvia a situação. Que o ciúmes era possessivo, era extremamente possessivo. Ela disse que em algum momento você sentia ciúme dela. Você sentia? Sentia ciúme dela, porque eu falava para ela assim, olha, você não coloca roupas muito curtas, e ela fazia de propósito. Os ciúmes, para mim, é falta de amor próprio. Você tem que cuidar da pessoa, você tem que se amar para poder passar o amor para ela. Você está cuidando da pessoa, não vai ter problema nenhum de ciúmes. Está tranquilo, sossegado. Você nunca foi ciumento? Pingo nenhum. É mesmo? Eu vigio, eu presto atenção nela. E mais no pessoal que está olhando ela. Eu sei o que eu estou fazendo para ela, então eu estou sossegado. Não tenho ciúmes nenhum. Olha, que marido confiante. Mas a gente sempre teve essa relação assim de confiança. Eu já fui muito ciumenta há muito tempo atrás, em outros relacionamentos, né? Mas eu e ele, a gente tem uma relação assim de muita confiança um com o outro. Teve uma situação só que eu tive muito ciúme dele, mas assim, como eu já tinha tido outro relacionamento e eu falava assim, sozinha antes de conhecê-lo, eu falava assim, eu quero ter um marido, um filho, uma família, e eu consegui, eu falei, eu não posso perder agora. Então, não é com esse ciúme que eu vou perder, não. Mas o que você fez? Mas não tinha motivo para esse ciúme. Porque quando ela me conheceu, ela já me deram a ficha corrida toda dela e a minha para ela. E quem me apresentou ela foi a minha ex-mulher. Eu já conhecia o passado dele, sabia que era uma pessoa íntegra. Apesar, né, dos relacionamentos que ele tinha tido. Porque você tinha um histórico de ter muitos relacionamentos? Muitos. Teve. Foi 2 casamentos, um ajuntamento e vai afora. O casal, ele tem que um passar confiança para o outro. Então, eu acho que senha de celular. Eu não concordo que tenha senha em segredo para o casal. Eu acho que tem que ser aberto. Então, hoje em dia é assim, o celular do meu esposo toca, ele fala, Ana, pode atender. Então, isso tudo vai me conquistando, né? Porque eu já passei por momentos assim de traição no casamento, eu já me divorciei por traição. Então, eu era uma pessoa muito insegura. Agora, essas traições começaram por causa das suas atitudes de ciumenta ou não? Ou você tinha esse ciúme com fundamento como era o dela? Eu tinha um ciúme, só que eu confiava muito nele
E eu me garantia, eu acho que eu me garantia demais. Que não é o teu caso, né? Porque, ou não sei, ele te dava motivo para você ter desconfiança? Então, como ela falou, né? Como eu acabei conhecendo o meu esposo muito cedo, né? Aos 16 anos, então praticamente eu já casei com essa idade. Eu levei muito a sério, né? Então eu levei tão a sério que eu queria cuidar demais. E eu fui traída também, né? Desenvolveu uma traição, mas isso foi através também da minha insegurança, da minha imaturidade, né? Porque eu era muito imatura também. Eu tinha ciúme da família dele, tinha ciúme dos parentes dele. Então era uma coisa assim, poxa, você fala com ela, mas você não fala comigo. Você a chamou, mas você não me chamou para ir junto. Então eu acredito que você deva, na ocasião você pensava isso. Poxa, eu tô com uma mulher e ela é insegura, ela não se dá valor. Mas, na verdade, eu acho que também foi até a imaturidade da sua parte também, né? Porque, na verdade, você tinha que passar para mim, vamos dizer assim, a segurança, né? Por ele ser mais velho que eu. Eu tinha 16 anos. Só que, assim, né? Pouco idade, tinha 6 anos de diferença, eu tinha 22 anos. Só que ela falava tanto, batia na tecla. Não, você tá me traindo, você tá chegando nessa hora, você tá me traindo. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falava para ela, para de ciúmes, chega, não tô fazendo. E aquilo ficou dentro de mim, para de ciúmes. Poxa, eu não posso respirar, nem posso sair com meus amigos, não posso assistir nem o futebol, não posso... Então eu comecei a proibir tudo, então tipo assim, eu escondi a chave, você não vai sair, entendeu? Começou a virar uma loucura. Escondi se você a chave, quiser, então você vem pegar a chave. saía então, pela janela também. A gente se batia mesmo. Saía pela janela. Aí eu rasgava a roupa dele, era uma coisa horrível. Então eu comecei assim a ficar desequilibrada, a ponto assim das pessoas ter medo de falar comigo. E hoje assim, a gente tem as situações assim, né? A gente quando vai para eventos assim, e tem várias mulheres bonitas. E hoje assim, eu costumo dizer que eu fui curada, não sinto nada. A pessoa pode chegar, conversar, não tem problema, né? A gente trabalha com público, né? Então é mulher, é homem, né? E ali ele está ajudando, né? Faz parte do nosso trabalho, está orientando pelo telefone. E hoje não tenho nada, mais nada mesmo. Mas porque eu achei o equilíbrio, né? Eu amadureci, eu vi que se eu não me der valor, se eu não me olhar no espelho e falar assim, não, você tem valor, eu não vou conseguir passar para ele esse valor. E automaticamente ele não vai conseguir me olhar assim. Então hoje não existe mais isso de ciúmes. Esse amor próprio que eu falei no início, né? Exatamente, é o amor próprio. Se você não tem, não adianta. Porque quando você ama, né, a verdade, você tem que se amar primeiro. Foi isso que eu descobri. Se você não se amar, o amor é diferente do gostar, da paixão. Eu acho que é a paixão que causa muitos ciúmes. O amor é diferente, o amor é sólido. Como a gente viu aqui, o ciúme possessivo se torna tão forte e sem controle que a pessoa ela passa a ser agressiva e pode até enlouquecer, porque ela começa a ver o que não existe, né? Começa a enxergar coisas que não existem. Pois é, e muitas vezes a pessoa tem certeza que está sendo enganada o tempo todo. Não importa o que o companheiro diga, ou às vezes prova a inocência dele, mas o ciumento simplesmente não acredita. Mas como saber quando se está chegando a esse ponto? Como é que pode ser prevenido ou resolver isso? A verdade é que o ciúme nada mais é que uma insegurança em relação ao outro. E aí duas coisas precisam ser analisadas. O quanto o parceiro é responsável por essa insegurança ou se ela vem de dentro de você. Porque muitas vezes um acontecimento familiar ou mesmo um relacionamento anterior pode ser o gerador dessa insegurança. Aí muitas vezes fica lá no fundo, bem escondido e só aparece quando a pessoa se depara com uma situação que ela não está preparada para isso. E por isso, nós preparamos uma ferramenta para ajudar a você que vive essa situação. E a ferramenta é: procure a raiz do problema. Porque muitas pessoas falam assim, eu tenho ciúme e eu sou assim mesmo e a outra pessoa tem que me aceitar. Mas o fato é que a raiz desse ciúme é muito mais profunda. Porque às vezes, a gente até viu na roda ali, né, com as pessoas falando, a maioria das pessoas que têm ciúme é a questão da traição.
né? Porque ela sofreu uma traição lá no passado e aí ela entra em um novo relacionamento com esse medo, então se torna uma pessoa possessiva, né? Não, eu preciso saber o que ele está fazendo, eu preciso saber com quem ele está falando, porque lá atrás eu já fui traída. E se ele fizer isso comigo de novo? Isso é uma raiz, né? É uma raiz que a pessoa às vezes não identifica, ela não consegue identificar que ela é insegura. Ela só está olhando para o problema do parceiro ou da parceira. Então, analise, essa ferramenta é o seguinte, você tem que olhar para dentro de você. Analise a você mesmo. Veja se você não está cobrando demais, falando demais. Às vezes, fazendo uma tempestade num copo d'água, justamente por conta de problemas passados. Não só de relacionamentos passados, mas problemas que você enfrentou lá na sua infância. Quando você viu seus pais, a maneira como seu pai tratava a sua mãe, isso criou uma raiz dentro de você. Então, use essa ferramenta. Veja se não há uma raiz. E é por conta disso que você está agindo dessa forma. O ciúme acaba sendo só uma folhinha. Acaba sendo só um galho da árvore toda onde a raiz é bem mais profunda. Então, para você descobrir a raiz, seja sincero com você mesmo. Para pensar, para se analisar e você pode ter certeza que você vai encontrar a raiz do problema e aí sim você vai poder atacar essa raiz, né, e resolver toda a situação. Arrancando o mal pela raiz. Falando em raiz do problema, nós vamos agora a um laboratório diferente. Por que eu falo que esse laboratório é diferente? Porque o casal, eles estão casados só há 3 meses e a lua de mel já acabou. Meu Deus, é verdade, Cucato. E a insegurança da Juliana parece ser o maior problema. Mas será que o Rodolfo já dá motivos para isso? Então, vamos acompanhar. Não tenho mais confiança em você. Às vezes eu acho que você vai trabalhar, você vai atrás de outra. Você vai me trair com aquelas que você me traiu. Pra mim, muitas vezes você fala mentira. Nem sempre é verdade. Todas as vezes? A maioria. Entendi. E qual ponto, assim, qual aspecto você fala que você afirma que eu tô te traindo? Quando você tá muito com o celular. Muito com o celular? Mesmo te mostrando tudo? Mesmo mostrando. Só que você sabe que em todo lugar que eu estou, você tá ciente. Sempre eu faço questão de mandar uma localização ou mandar uma foto comprovando onde eu estou. Mas mesmo assim passa na minha cabeça que nesse meio tempo você pode estar com alguém. Entendi. Além de um passageiro. Tô sendo transparente com você. Eu tô te mostrando tudo que eu tô fazendo. Eu tô falando, eu converso, eu te mando mensagem o tempo todo. Quando eu paro de mandar mensagem pra você, você sabe por quê. Você sabe o motivo. Que às vezes dá algum problema no carro e eu paro, eu perco a comunicação, porque acaba a bateria, não tem como carregar. Mesmo assim, eu tenho trauma. Esse é o primeiro ponto que a gente queria parar para falar aqui, primeiro com você, Juliana. Você vê que ela falou, né, assim, eu tenho trauma. Coisas que passam pela minha cabeça. A gente acabou de falar de raiz. E esse é o primeiro ponto que a gente quer falar com você, Juliana. A primeira coisa que você tem que resolver é esse trauma aqui. A gente vai entender mais ouvindo aqui você falar, mas eu já queria abrir falando sobre isso. Enquanto esse problema não for resolvido, ele vai gerar todos os outros problemas. Você vê que a gente vê aí, o Rodolfo tira a foto de onde ele está, ele escreve, ele manda mensagem, ele tira a foto. Eu tô aqui com tal passageiro, porque ele errou no passado, falou dos erros dele, então agora ele sabe que ele tem que fazer muito mais para reconquistar a confiança que se perdeu. Mas se ele tem feito a parte dele com respeito a isso, tá na hora de você, Juliana. Tá na hora dela fazer a parte dela também. O que acontece? A pessoa, quando ela é insegura, né, ao extremo, que é o seu caso, Juliana, ela quer se sentir segura, de alguma forma, principalmente em relação ao companheiro, né, no caso, ao marido dela. Então, ela precisa tirar isso dele, né? Então, você acaba tirando tanto dele, todas as informações, tudo que ele está fazendo, e mesmo assim você ainda imaginando coisas. E ele vai te falando, não é isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Só que você tem que entender, Juliana, que chega um momento que isso cansa.
Da pessoa falar tanto o que ela está fazendo, ela tem que se preocupar tanto em te passar segurança, e enquanto você não resolver a insegurança, você vai cobrando mais, você vai pedindo mais. Então, por isso que você tem que entender que o que você precisa resolver nesse momento é a sua insegurança, é você. Ele tem, a gente vai falar das situações dele, do que ele tem que fazer, do que ele tem que resolver, mas foque nisso, no porquê que você é tão insegura. Procure a raiz desse problema. Vamos continuar aqui. Eu já tive um relacionamento, assim, de mentiras, de traição. Mais uma vez isso aconteceu. Sim, aconteceu. Porém, agora eu tô fazendo diferente. Eu falei pra você que ia fazer e tô fazendo a minha parte. Só que você tá exigindo mais, você tá pedindo mais pra mim. Você me perdoou quando eu confessei a traição que eu cometi? No momento, sim. Porque se eu quisesse, eu não casaria. Tinha divorciado, não casaria na igreja. Mas quando eu vi aquelas mensagens, que pra mim foi a pior coisa. Não tava. Você sabe que eu não tava com ela. Mas por que você Eu tava querendo evitar o pior. Porque você já tava falando com ela. Mas por que você ia falar com ela? Tinha alguma coisa? Tinha algo pendente? Não tinha nada. Então, o que máximo que você tinha que fazer era bloquear. Isso pra mim foi falta de respeito e de caráter. E realmente, Rodolfo, foi falta de respeito. Porque preste atenção, se eu cometi erros no meu passado, eu já levanto uma interrogação a meu respeito, porque eu errei no passado. Então agora, por exemplo, você com a Juliana tem que fazer mais do que eu faço com a Cíntia com respeito à confiança, porque você tem que reconquistar a confiança. Então, por exemplo, você recebeu uma mensagem indevida no celular, você tem que mostrar para ela. Ela gostando ou não, você tem que mostrar. Olha aqui, ô Juliana, a fulana de tal me mandou tal mensagem e eu vou responder aqui na sua frente. Não quero nada, estou te bloqueando. É assim que você tem que agir. Não é escondendo para evitar o pior. Esconder não evita o pior. É ser transparente que você evita o pior. Porque você está escondendo, ela descobriu, viu a mensagem. Tá bom, não tem nada. Mas então por que escondeu? Então por que não foi transparente? Você tem que ser mais transparente ainda por conta do que aconteceu no passado. Rodolfo, se ela falou bloqueia, então bloqueia. Porque isso não vai fazer bem para vocês. E se é uma pessoa que você teve um relacionamento no passado, então mais ainda. Porque você tem que entender que você tem ao seu lado alguém que é insegura e que está tentando mudar, que quer vencer isso. Ela vai precisar da sua ajuda. É importante que você entenda isso. Ela vai precisar da sua ajuda. Então não adianta você falar assim, não, você tem que entender, ela me mandou uma mensagem. Ou uma menina, uma outra amiga me mandou uma mensagem. Mas se nesse momento, para ela, que é um momento sensível, se isso não é bom para ela, então simplesmente exclua. Simplesmente bloqueia, para que ela venha se sentir, poxa, ele fez isso por mim. Não que isso vai ser sempre, né? Como a gente está falando. Quando ela vencer isso, ela vai estar segura. Só que nesse momento você precisa, não, então eu vou passar essa confiança para ela, porque você, como ele falou, você precisa reconquistar a confiança dela. Seja transparente, entendeu? Vamos lá. Você aceitou na hora. Então você só fingiu ter aceitado? Não, isso não é porém. Você bloqueou e depois desbloqueou ela de novo. Aí eu peguei outra mensagem pela segunda vez. Você sabe por que foi desbloqueado? Como você quer que eu confie, se eu ainda tenho que ficar pedindo, insistindo pra você parar de dar atenção pra elas? Tem como confiar? Todas as vezes que você me pede, eu faço. Você faz, mas depois você faz ao contrário. Você faz um erro. E por causa desse erro, você me condena por todas as coisas, todos os acertos que eu tive. Mas que adianta você fazer um monte de acerto se lá na frente você faz um erro de algo que tá me traumatizando? Então meio que não vale nada o meu esforço. Pra gente se acertar, eu preciso que você mude algumas coisas. Eu preciso que você pare de enxergar o seu pai e o seu irmão mais velho em mim. Porque você fica me cobrando muitas coisas que eles faziam por você, eles faziam pra você. Só que eu sou diferente. Não é tomar lugar deles. Que meu pai foi o que o meu pai biológico não fez. Meu pai biológico queria me abortar. Então ele me abraçou. Então ele é uma figura de homem que me tratou bem, cuidou de mim. Não tô bem. Eu espero ser tratada do mesmo jeito, com respeito, com amor, carinho.
eu fui tratada por eles. Às vezes você tenta enxergar até o seu ex-namorado em mim. Fica difícil pra mim. Eu não sei o que fazer. Você pede pra mim fazer coisas que eles não fizeram. É porque eu não tive. Mas tem coisas que eu não posso fazer, Júlia. Tem coisas que não tem como fazer, não compete a mim fazer. Como, por exemplo? Bom, você cobra um tipo de atenção, um tipo de carinho, que na verdade você gostaria que outra pessoa estivesse te dando. Se eu te cobro esse carinho, atenção, é porque eu não tive carinho e atenção. E é algo que eu espero de você. Tô me sentindo muito na obrigação de fazer o que você quer. O que você me pede. Igual eu falei, pra mim você tem que provar que você se redimiu. Eu não acredito em palavras mais. Só uma coisa que eu acho que é importante pontuar aqui, que a gente vê muito essa questão da cobrança, né? É claro que o cônjuge, ele tem que dar o carinho, ele tem que dar atenção, tem que dar o respeito, mas enquanto houver sempre a cobrança, sabe? Você sempre está cobrando aquilo, olha, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso. Olha, na minha casa era assim, meu pai era assim, meu irmão era assado. Isso realmente, como eu falei até no início, isso cansa, isso impede da pessoa, sabe? Eu vou tentar, eu vou fazer a minha parte, porque a pessoa faz a parte dela e aí está comparando com a outra pessoa, porque até nessa questão que ela falou do pai, né? Por exemplo, eu tive um grande exemplo de marido, de pai, ele cuidou muito bem de mim, carinho. Então, quando a gente casa, a gente tem aquele ideia, poxa, eu quero um marido que seja igual ao meu pai, da forma que ele tratou, o carinho que ele tem com a minha mãe, que ele teve comigo. Só que eu não vou cobrar isso dele, eu não vou cobrar, olha, Cato, você tem que ser igual ao meu pai, porque isso não faz bem. Mas é claro, se ele não está me dando o carinho que eu preciso, o respeito, eu vou mostrar isso de uma forma diferente, não cobrando. E outra coisa, ela cobra a aproximação e quando ele se aproxima, ela afasta ele com a reação que ela tem, com a atitude que ela tem. Então, não é cobrar a aproximação, é se tornar uma pessoa com quem ele tenha prazer de estar. Não precisa cobrar a aproximação, eu quero você perto de mim. Não há necessidade dessa cobrança quando você se torna uma pessoa que é prazeroso estar perto, que é prazeroso estar juntos, que sabem dialogar, que sabem conversar. Eu vou falar daqui a pouquinho uma coisa para vocês, Juliana, no final aqui do laboratório. Mas coloque isso dentro de você. Ao invés de cobrar a aproximação, se torne uma pessoa aproximável. Uma pessoa que o seu marido tenha prazer de estar perto de você, tá bom? Vamos terminar aqui. Dificilmente você agradece. Você sabe como eu tô por dentro? Não sei. Igual que eu falei uma vez, um tapa, ele passa, mas o que tá por dentro não. Ele demora. E pra ele passar, tem que ter uma prova verdadeira. Os momentos bons que eu tive com você, foi um dos momentos que eu tava mais triste, você veio me ajudar. Você veio me dar força quando a minha irmã morreu. Às vezes, quando eu tinha alguma intriga em casa, você me pegava, levava pra sair pra me acalmar. Até no trabalho também teve um momento bom. Porque você estava acreditando em mim. E eu estava acreditando no seu trabalho. O que me fez insistir em casar era isso. Que dentro de você eu sabia que tinha uma pessoa boa. Que por fora não tinha, mas por dentro pra mim tinha. Que faltava aparecer. Eu sei que, no fundo, você é uma esposa, é uma mulher boa. Que sabe lidar com qualquer situação. Mas, por não colocar em prática, isso acabava me impedindo, fazendo eu recuar nas minhas atitudes. Então eu esperava isso de você, que você colocasse para fora essa mulher, essa pessoa que sabe lidar com toda e qualquer situação. Bom, eu acredito em você, acredito no nosso relacionamento e acredito que vai dar certo. O importante é isso, coloque em prática tudo o que a gente falou. Vou falar para você, Juliana, trabalhe na sua insegurança. Comece a olhar para dentro de si
e ver o valor que você tem, o quanto você é importante, o quanto você é especial. Vença o trauma do passado. Pensa o seguinte, se ele está ali, o Rodolfo está do seu lado, sabe, ele está ali lutando, então ele não está com as outras mulheres, ele não escolheu outras pessoas, ele escolheu você. Então olhe para dentro de si, trabalhe essa insegurança e se torne uma pessoa segura, uma pessoa confiante. E aí sim vai começar a mudar. Eu só posso ter um bom relacionamento com alguém quando eu tenho um relacionamento saudável comigo mesmo. Então, pensa, se ele confessou tudo para você, falou o que ele fez no passado, ele poderia ter escondido. Então, ele merece o seu voto de confiança. Faça isso que a Cíntia falou. E para você, Rodolfo, preste atenção. Seja transparente ao extremo. Você tem que reconquistar a confiança da sua esposa. São só 3 meses de casado. Então, você tem que reconquistar. Como? Cuidado com conversa com mulheres. A gente viu que você é uma pessoa bem extrovertida. Cuidado, o seu trabalho, eu sei que pede isso, mas tome cuidado. Menos. Tudo que você for ver no seu celular, mostre para sua esposa e deixe um pouquinho de lado as suas atividades nas redes sociais. Dê atenção à sua esposa. Ela precisa de você agora. E nós temos certeza, se vocês dois colocarem em prática tudo que nós falamos aqui, vocês vão ver resultados e o seu casamento será com certeza feliz e realizado. Verdade, Cucato. E quem também está precisando de uma ajuda para voltar a viver em paz é o nosso aluno Mauro. Ele nos enviou um WhatsApp pedindo ajuda. Vamos ver o que está acontecendo. Meu nome é Mauro, eu tenho 45 anos. Fui casado 18 anos, tenho 3 filhos e depois de 18 anos fui traído pela minha ex-mulher. Hoje sou divorciado. Ela foi embora com este outro rapaz e após isso eu conheci uma pessoa e foi um namoro meio conturbado, né? Muitas brigas, muitas desconfianças, né? Ela é muito desconfiada, é uma pessoa dominadora, é uma pessoa autoritária, quer proibir dos meus filhos irem visitar a avó e quando briga fica dias e dias sem falar comigo. E eu sempre vou atrás, eu estou refém dela, eu estou prisioneiro dela, por amar ela e eu fico angustiado, eu sempre vou atrás tentando apaziguar essa briga. Ô Mauro, vamos começar do início. Você está num relacionamento tóxico. Está fazendo mal para você. Você já vem de um problema sério do seu casamento, você foi traído, e agora entra num relacionamento onde a pessoa, você mesmo disse, que ela é dominadora e autoritária. Eu não posso estar em um relacionamento onde eu sou dominado por alguém e uma pessoa exerce uma autoridade que me tira o conforto, que faz você correr atrás dela. Olha a forma como você está agindo. Você não pode chegar perto dos seus filhos e ainda se humilha para ela. Isso não é saudável. Então, o problema não é o relacionamento. O problema está com você. Você precisa, a gente está falando desse tema da raiz, e é o que você precisa ver. Existe dentro de você uma raiz de insegurança, uma raiz de falta de confiança, de autoconfiança. Você precisa rever tudo isso. A primeira coisa que eu digo para você, Mauro, desconsidere essa pessoa. Ah, mas eu posso dar certo com ela lá na frente? Lá na frente são outros 500. Agora você tem que cuidar de você. Você está correndo atrás dela porque você está mal. Então, primeiro, cuide de você. Começa a olhar para você. Aí sim, depois que você estiver bem consigo, você vai estar apto para entrar num relacionamento. Porque o problema é esse, a pessoa acha que ela não pode ficar sozinha. Eu não posso ficar sozinho, eu tenho que arrumar alguém, eu tenho que arranjar alguém. Mas, a exemplo do Mauro, tem gente que não está preparada para estar no relacionamento. Então, o fato é esse, Mauro. Você precisa da cura interior. Você precisa curar o seu coração de tudo o que você viveu no passado. Aí sim, você pode começar um outro relacionamento. Uma dica para você, Mauro, as palestras que acontecem às quintas-feiras vão ajudar você. Nós temos histórias de várias pessoas que chegaram em situações piores do que a sua e conseguiram alcançar essa cura interior. Tá bom? Investe em você. E se você também está precisando de ajuda, você pode fazer contato com a gente.
manda uma mensagem para escoladoamorresponde.com. Bom, e eu tenho certeza que os alunos estão aproveitando muito a aula de hoje. E eu posso garantir que depois do intervalo tem muito mais. Nós vamos conhecer uma mulher que viveu decepções atrás de decepções na sua vida amorosa. Ela chegou a pesar 116 quilos e acabou entrando e saindo de várias clínicas psiquiátricas inúmeras vezes procurando a felicidade, a solução do seu problema. Mas é depois do intervalo. Não saia daí, a gente já volta. Até já. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta. E antes de conhecermos o casal André e Vanelli e entrarmos no tema central, cheguei aos 30 solteira. E agora? Nós fomos às ruas saber se realmente esta solteirice tão falada em nossa sociedade é uma verdadeira mesmo. Existe mesmo o solteirão convicto? Ainda tem esse preconceito com a mulher que não casou e todo mundo diz que ela vai ficar para titia? Acompanhe com a gente porque as respostas vão te surpreender. Você acha que hoje em dia ainda existe essa expressão, ficou pra titia? Sim, com certeza. Mas acredito que é normal. Tanta gente aí que casa com 40, arruma uma pessoa certa com 35. Acho que não tem idade. Você acha que ainda existe algum preconceito em relação a mulheres que ficaram pra titia? No meu grupo de amigos eu não vejo essa preocupação toda de ficar pra titia. Existe menos preconceito que antigamente, mas hoje em dia existe bastante ainda. Sim, eu tenho algumas amigas que ficaram pra titia, sim. O maior sonho é casar, é achar alguém. Acredito que entre dos 28 aos 33, aí se não arrumou ninguém, começa a cobrança. O pessoal já começa, tipo, aquelas brincadeirinhas, né? Geralmente porque não encontrou a pessoa certa. Geralmente essa é a desculpa. Ah, não encontrei a pessoa certa, esses homens não querem nada sério, e aí vice-versa, né? Tanto que os homens falam, essas meninas não querem nada sério. Eu acredito que a desculpa maior que eles utilizam hoje em dia é essa, né? A família cobra, né? O homem talvez nem tanto, mas a mulher é mais, porque a mulher é aquela que tem um filho, que tem que dar os netos pros pais. A sociedade, ela cobra muito mais das mulheres do que dos homens. Ela acaba tendo um cargo a mais. A gente percebe que ainda há, né, esse preconceito, não digo preconceito, mas essa cobrança, né? Chegou depois dos 30 ou perto dos 30, vai ficar para titia, vai ficar sozinha, cadê? Não arrumou ninguém? E eu concordo com ela, né? Essa cobrança é muito mais para as mulheres, né? Então, o fato de ficar cobrando, as mulheres às vezes tomam atitudes erradas, né? E vem aquelas amigas, olha, conhece esse, tem aquele, e acaba entrando num relacionamento que não era para entrar por causa do desespero, né? Quando não, fica cheio de ansiedade, e aí a gente já sabe o que acontece, né? E chegou a hora de conhecermos a Vanelli e o André. A traição e a frustração de um grande amor provocaram depressão e levaram a Vanelli a uma obesidade mórbida, além de internações em clínicas psiquiátricas. E o André ficou casado durante 21 anos. As mentiras e as meias-verdades o tornaram um homem inseguro e desconfiado. Agora nós vamos saber mais deles. Acompanhe. Minha infância foi uma infância normal, uma criança, uma família com poder aquisitivo, então eu tinha bastante condições, brinquedos. O detalhe é que, na época, na minha infância, os meus pais, eles brigavam muito, né, na época. Então, eles tinham muito desentendimento e isso, eu ficava olhando aquilo me afetava muito. Eram várias brigas, a minha mãe sempre com ciúmes do meu pai, aquela coisa. Então, eu ficava vendo desde criança essas cenas, né? A minha mãe chegava para mim com essas coisas que aconteciam, com as brigas que tinha com meu pai, e ela chegava para mim e ela dizia, olha, tá vendo, minha filha, homem é tudo igual. O motivo das brigas eram as constantes traições do pai dela. Como se não bastasse, a autoestima da Vanelli nunca foi das melhores.
Estava sempre acima do peso e era motivo de piadas em casa e na escola também. Eu era uma criança gordinha já, então desde criança, aí meu pai, olha lá o bujãozinho de gás, né? Eu sei que ele não falava por querer, porque achando com a intenção de machucar, era mais uma brincadeira, uma piada, mas aquilo para mim não era. Aquilo para mim me afetava, né, no meu interior, então eu ficava... E ali que eu comecei a ter os complexos, né, de inferioridade. Foi nessa parte da infância, com as brigas que eu fiquei com os traumas. Você vai ter que fazer uma dieta, filha. Não começa, pai. Você vive choramingando pelos cantos e faz um pratão desse. Eu quero ver o homem que vai se interessar por você assim, desse jeito. Parecendo um botijãozinho de gás. Eu falo isso pro seu bem. Eu quero te ver feliz com alguém. Você tem que colaborar. Cuidar de você, fazer exercício. E parar de comer tanto. Me deixa, pai, me deixa! Tá. Na minha infância, eu me fechava mais. Quando partiu para minha adolescência, é que eu comecei a realmente a extravasar mais isso, né? Só que aí foi para um lado mais rebelde, né? Digamos assim. Quando não era na comida, aí eu saía para festas, para bebida. Por medo de se envolver e se machucar, ela fugiu dos relacionamentos por muito tempo. Só depois dos 20 anos de idade, ela teve o primeiro namorado. E pela primeira vez, eu realmente consegui ter um sentimento profundo por essa pessoa, né? Eu pensei que... Eu cheguei a pensar que eu não queria sentir algo assim. E com ele, não. Eu realmente senti. Então, a gente começou a namorar e ficamos num relacionamento de 3 anos. Era um bom relacionamento, mas eu tinha ciúmes. Eu era completamente insegura. Nós chegamos a ficar noivos e faltava poucos meses para a gente se casar. E foi aí que a minha irmã um dia chegou para mim e disse, olha, Vanelli, não é por nada, mas eu tenho que te falar, eu vi ele com uma outra. Aquilo para mim foi um choque. Eles desmarcaram o casamento. Até chegaram a reatar o namoro, mas a Vanelli não conseguiu mais lidar com a insegurança e terminaram de vez. Foi o início de um novo tormento. Dali começou o meu processo de depressão, em que eu fui a muitas clínicas, vivia em psiquiatras, eu vivia em psicólogos, né? Aí começou remédios antidepressivos. Ela engordou muito e se sentia cada vez pior. O fato da gordura, da obesidade, hoje eu sei que isso, eu ia para a comida porque eu sabia que eu iria engordar e automaticamente eu iria ficar feia, né? Para os homens não me olharem. Eu sabia que eu estava fazendo isso para me refugiar, para tipo assim, para afastar os homens de mim. Eu dei uma chance para um homem e quando ele fez isso comigo, aí eu vi, não, todos os homens são assim. Eu comecei a me enfiridar inteira no corpo, com a própria unha, eu me enfiridava inteira. E conforme ia enfiridando, ia ficando em carne viva, ia criando casca, eu ia lá e tirava a casca e ficava mais carne. Quer dizer, ia se alastrando no corpo inteiro. Eu ficava me automutilando do ódio que eu tinha de mim. Eu tinha raiva de como que eu não consegui me fazer ser feliz. Ela não tinha mais recursos para sair daquela situação. E foi aí que passou a frequentar as palestras. Eu comecei a enxergar isso, que na realidade eu tinha esses traumas, né? Eu tinha que me curar interiormente, né? Eu tinha esses complexos e que enquanto eu não cuidasse primeiro de mim, enquanto eu não tratasse o meu interior, eu não tratasse o meu eu jamais iria conseguir ser feliz com uma outra pessoa. Eu fiz o tratamento, mas eu não tinha interesse em ter nenhum relacionamento. Eu queria realmente só me tratar. Ali eu comecei a me cuidar, já não me automutilava mais. Então, eu comecei a ficar bem, já dormia, já não tinha mais depressão, já não tinha mais nada.
Mas eu ainda teimava em não querer ter um relacionamento. Porque eu achava, assim, que eu tinha uma vida independente, né? Tinha meu próprio trabalho, sou empresária, então eu disse, pra quê? Não preciso. Então, não preciso. Por que eu vou querer alguém comigo agora? Todos me cobravam, a minha família cobrava o fato de eu não ter nenhum relacionamento. Mas assim você vai ficar pra titia? Mas como? Como assim? Tu não vai casar e tal? Eu acho até que, pro meu pai, ele até se assustou o dia que eu disse que ia casar, porque na cabeça dele eu não ia casar nunca mais. Desde o fim do noivado, lá atrás, foram 23 anos até a Vanelli mudar de ideia. Depois de um tempo, nos últimos 3, 4 anos, é que caiu a minha ficha. Era 1, 2, 3, 10 anos. Aí foi 15 anos, eu digo, opa, meu Deus, o tempo tá passando. Eu já com 40 e poucos anos, não era mais aquela de 30. Eu falei, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu pai gostava de jogo, gostava de sair na noite e, obviamente, minha mãe não ficava nem um pouco satisfeita com isso, né? Eles brigavam? Brigavam bastante, havia discussões, havia, inclusive, agressões físicas. Eu era o mais revoltado em relação a isso, porque como era mais velho, tinha maior entendimento à época, ele sempre isso causava em mim uma decepção, porque eu não imaginava que um homem deveria tratar assim uma mulher. Na adolescência, o André se revoltava com as piadas em relação ao peso. Na escola, acabava partindo para a briga e, por isso, se sentia sozinho. Eu era sempre ridicularizado no colégio, coisa assim. Então, o que aconteceu foi que, conforme o tempo foi passando, aquilo me agredia. E como me agredia, eu respondia com agressividade também. E eu posso me dizer que eu me sentia um pouco sozinho, sim. A primeira namorada que eu tive foi com a qual eu casei, na verdade. Então essa foi a primeira namorada séria que eu tive. Tive um casamento de aproximadamente 21 anos. Talvez uma das razões de eu ter casado cedo, como a gente percebe pela idade, primeiro tinha 2 aspectos. Eu era mais maduro que a média dos rapazes nessa idade. Tanto que aos 23 anos eu iniciei a ser professor universitário. Eu entendo que do que impulsionou para tomar a decisão de casar com 20 anos foi um pouco dessa vontade de sair daquele ambiente conturbado que eu vivia junto aos pais. Logo veio o primeiro filho do casal e eles prosperaram financeiramente. Ela me sentia frio, distante, não estava próximo dela no momento que ela às vezes precisava, porque estava cuidando dos negócios que a gente havia combinado em montar. Então, e começaram a aparecer alguns sintomas de mentiras. Vou pra minha mãe daqui a pouco. De novo? Ela me ligou pedindo ajuda. Tá. Pra onde você tá indo, Flávia? Pro shopping? Alô? Flávia? Pra onde você tá indo, Flávia? Na minha mãe. É sua mãe? André. Você tá indo pro shopping. André. Meus pais, eles tinham um relacionamento muito conturbado. Foi um momento da nossa vida, porque minha mãe começou a sair com uma outra pessoa, mentia, falava com a gente que ia para um lugar e estava em outro. E foi um momento muito complicado na nossa vida, porque eu via o meu pai muito triste, porque ele perguntava
aonde estava. E às vezes a gente sabia onde estava e a gente sabia que era com aquela pessoa e não podia falar. Foi realmente algo que acabou muito assim, ó, com aquela amizade que a gente tinha da família em si. A gente tentava conversar com a minha mãe e ela sempre, sabe, falava com a gente que ia para um lugar e ficava distante, sabe? Ela não... Era um problema muito grande que a gente tinha com ela. Foi um processo muito doloroso, porque eu ficava pensando, poxa, eu tenho 4 filhos, como é que vai ficar essa situação? Sempre pensando na responsabilidade e que estava ali à minha frente naquele momento. Mas eu percebi que foi a decisão correta a ser tomada. Aquele ponto do relacionamento já era um ponto sem volta. Então, a gente tomou por decisão em conjunto de que nós haveríamos de entrar com pedido de divórcio. E foi então o que aconteceu. Foi um choque tão grande para mim que eu não conseguia mais pensar. Eu ouvia as pessoas falando comigo e eu só pensava nisso. Eu pensava, meu Deus, o que vai ser agora da gente? O que vai ser da minha família? Eu ajudei ele muito, sabe? Porque ele sempre queria, com raiva, ir para cima da minha mãe. E eu pensava assim, a gente não deve agir direto com os nossos sentimentos. A gente deve agir com a nossa mente. Então, se ele fosse lá falar com ela do jeito que ele estava, às vezes, eu pensava, não vai dar problema. Por mais que isso estava me deixando mal, eu via ele chorando, sabe? Chorando, ele vinha para mim conversar, desabafar comigo. E ele chorava, sabe? E eu tinha que estar ali, firme com ele, eu tinha que estar do lado dele e sabendo que esse momento eu tinha certeza que ia passar. Talvez o momento mais triste de todos foi quando eu vi ela saindo de casa com as crianças. E eu sabia que não ia mais voltar. Ali foi duro. Eu consegui sair do estado emocional que eu estava depois da separação, porque eu me voltei para Deus, eu pedi ajuda para Deus, eu clamei a Deus pedindo ajuda, porque o meu braço eu sabia que já não era mais suficiente para resolver essa situação. E então, nesse momento, eu senti a presença dele também e dizendo, meu filho, eu te aceito e vou te ajudar. E as coisas realmente começaram a mudar a partir daquele momento. A gente vê aí quanta frustração, né? Não é fácil lidar com isso. Vocês viram como foi difícil para os dois enfrentarem os problemas e entenderem que eles tinham que seguir em frente e recomeçar, né? E tanto a Vanelli quanto o André conseguiram olhar para si mesmos e encontrar o próprio valor. Um princípio básico para mudar e ir em frente. Vejam o que eles fizeram para concretizar a grande virada. O André surgiu na minha vida por causa dos meus primos. A minha prima chegou para mim, que ela estava para inaugurar um hotel em Gramado. Aí ela disse assim, olha, Vanelli, vamos lá na inauguração do hotel e tal. Então, eu decidi ir com ela e com eles lá para Gramado, para essa inauguração. E eles já conheciam o André. A gente acabou indo jantar. No primeiro dia eu achei que ela conversava bastante, que ela falava alto, né? Eu disse assim, meu Deus, mas será? A primeira vez foi uma amizade mesmo, e olhei para ele e tudo, e tentei o máximo possível não sentir nada. Foram se conhecendo melhor, foram conversando, né? Foram vendo as semelhanças que eles tinham. A Vanelli me falou de todos os traumas que ela tinha tido, sim, contou. Ela foi muito sincera desde o primeiro dia que a gente conversou. Ela começou assim, mais ou menos, um namoro ideal que começa muito bem. Vou dar uma explicação. Ela mostrando a foto dela de quando ela entrou na igreja, com uns 30 quilos a mais, eu imagino, né? E eu mostrando foto de 4 filhos, né? Então, vocês podem imaginar que isso tenha sido um momento ideal, né?
conversa. Ficamos conversando e aí o papo evoluiu um pouco mais. Aí naquela hora ele deu o telefone dele, do WhatsApp, aí foi comigo, eu também passei para ele. Aí nós começamos a nos comunicar já no celular, devagar, mas começamos já a nos envolver devagarinho, mas foi. E ele disse que tinha um curso para fazer e esse curso, por coincidência, era em Joinville. Aí ele foi fazer esse curso em Joinville e ele foi com a irmã. Foram 3 jantares em sequência, nos 3 eu levei a minha irmã, porque eu queria ouvir ela falar. E as 2 meninas falam mais do que, né? Às vezes. Então eu ficava ouvindo. Eu praticamente devo ter falado umas 10 ou 15 palavras e só ouvindo elas conversarem. Para quê? Para conhecer um pouco da história da Vanelli, como ela era, quem ela era. A melhor parte de tu saber que a pessoa superou vários problemas na vida é saber que tu pode contar com ela porque ela é forte, porque ela já se fortaleceu. Então, quando eu fiquei sabendo de tudo que ela tinha passado e o estado que ela estava naquele momento presente, não tinha nada a ver com o que ela tinha falado. Eu percebi que era uma mulher de fibra, forte, inteligente, linda. Então eu pensei, meu Deus, é a resposta do que eu clamei. E a coisa foi evoluindo um pouco mais, aí cada vez fomos entrando mais em contato. Isso foi em novembro de 2016 e quando chegou em dezembro, foi a outra vez que ele foi para Joinville e aí ele foi para me pedir namoro. Que foi? Eu não consigo me acostumar com a sua beleza. Você fala assim, eu fico sem graça. Eu não quero te deixar sem graça. Só acho que uma mulher assim devia escutar isso todos os dias. Obrigada. Eu trouxe um presente pra você. André, que coisa mais linda. Eu quis te dar esse colar pra você saber o quanto você é importante pra mim. Pra mim você é que nem esse brilhante, um presente de Deus. Como eu sabia que ir nas palestras é muito bom, porque isso foi muito bom para mim, eu sabia que seria necessário o André ir também, né? Para ele ter a mesma linha de pensamento que eu tinha e do que estavam falando na palestra. Então, uma das primeiras coisas, logo depois que a gente começou a namorar, eu falei para ele, olha, André, eu tô indo nas palestras assim e eu acho bem interessante se você fosse também. Quando eu comecei a ir nas palestras, eu percebi a importância que tinha de como você saber lidar, principalmente com situações do cotidiano que acontece entre o casal, que antes eu não tinha esse conhecimento. Eu estourava por bobagem, entende? Qualquer coisa, o orgulho falava mais alto, né? E então a gente entende nas palestras que não precisa ser dessa maneira. E a gente tem uma outra maneira de conduzir o relacionamento para que tudo fique melhor. Eu percebi que a minha ida às palestras foram muito úteis. Eu aprendi muita coisa. Quando eu conheci a Vanelli, foi um baque, assim, porque eu tinha que ver para ela, olhar para ela, como se ela fosse quase uma mãe. E eu já pensava, não, eu sei que isso é para ajudar ele e vai dar tudo certo. E foi espetacular o que aconteceu na nossa vida, porque tudo ficou, sabe, equilibrado. A gente participou de todos esses momentos da vida dela, né? Buscando um verdadeiro amor. E hoje ela tem encontrado para nós uma satisfação muito grande, muita felicidade também. Então, quando realmente ela começou a participar, né, da terapia do amor, ela foi se encontrando, então ela foi se moldando, ela foi se preenchendo. Ele ficou muito feliz, é muito legal ver a mudança dele, porque quando ele estava triste, a gente olhava com tristeza também, a gente ficava triste também, a gente ficava ali, sabe, querendo ajudar ele a
se reerguer, né, com essa situação toda. E depois ele ficou, assim, outro ser humano. Apesar de ser rápido, porque do nosso namoro ao casamento foram 5 meses, né? Mas com a palestra foi muito tranquilo, sabe? Foi assim, fez o encaixe perfeito entre nós. Eu acho que o fato de eu já ter estado na palestra há anos me deixou preparada para justamente, foi isso que quando eu vi os filhos eu já estava preparada. Quando eu vi o André e toda a situação para me casar, eu já não estava tão assustada, porque eu já fui me preparando para esse relacionamento. Meu casamento com a Vanelli é maravilhoso. A sensação que a gente tem é que a gente está casado há mais de 20 anos. Porque é uma afinidade muito grande entre nós. Eu nem sabia que podia ter um relacionamento, existir um relacionamento tão bom assim. Eu posso afirmar, eu era muito feliz já solteira. E eu achava que aquilo era o suficiente, mas hoje eu confesso. A felicidade depois de casada é 1000 vezes melhor. É legal essa última frase, né? Eu era feliz solteira. Ela veio até as palestras e andou, seguiu o passo a passo, né, Cíntia? Porque é assim que funciona. Não adianta você querer começar correndo, é passo a passo. Ela veio até as palestras para cuidar de si primeiro. Porque eu só posso fazer alguém feliz quando eu sozinho sou feliz. E há solteiros que falam assim, não, eu estou solteiro porque eu optei por isso, eu quero isso. Mas a gente viu até na história da Vanelli que ela estava solteira por um momento porque ela estava com medo de ter um relacionamento. Ela estava com medo de encontrar alguém e acontecer o que aconteceu no passado. Então, hoje a gente vê até essa questão da divisão, como a gente viu no Povo Fala, né? Alguns têm ansiedade, né? Tem as pessoas cobrando e acaba se entregando para qualquer um, para não ficar sozinho. Mas também tem aqueles que estão deixando o tempo passar por medo. Medo de se relacionar, medo até mesmo de ser feliz. Porque você está numa fase, porque normalmente a pessoa que está solteira, há mais, né, dos 30 anos, vem de uma história, né? Então, às vezes, é mãe solteira, já veio de vários casamentos que foram frustrados. Então, existe esse trauma. Então, para você, é preciso você curar o seu passado, curar o seu interior. E se preparar para o próximo relacionamento. Que esse é o problema da maioria das pessoas. Elas se preparam para tudo, menos para a vida amorosa. Não existe esse negócio de que o amor acontece. Não, o amor não acontece. Você tem que provocá-lo. Por isso você tem que preparar, você tem que estar preparado para o amor. Como que você faz isso? Como eles fizeram, participando das palestras que acontecem às quintas-feiras. Eu e a Cíntia, nós estaremos na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. O Renato e a Cris vão estar às 8 horas da noite. Tem creche para os seus filhos, estacionamento, você não paga nada por isso. Anote o endereço, por favor. Celso Garcia, 605, fica a 5 minutos da Marginal Tietê e você não vai se arrepender. E hoje ficamos por aqui. Mas semana que vem vamos falar de uma novidade que está invadindo as escolas paulistas. A palestra do namoro blindado. Isso mesmo. Os jovens estão aprendendo o jeito certo de se relacionar e também a forma de conseguir falar com seus pais sobre esse assunto que é tão importante para eles. Os pais e os professores agradecem. Falou que o projeto dessas palestras ele veio trazer uma disciplina que estava faltando no nosso currículo. Essa palestra fez com que os alunos conseguissem perceber esse uso da razão no lugar do coração. E ainda, no quadro 3x4, você vai saber por que muitas celebridades fazem tanto sucesso na profissão, mas não conseguem se realizar na vida amorosa. Não perca o programa. Até lá. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.